7h18, Brasília ao vivo. O Supremo Tribunal Federal amplia prazo para governo apresentar plano de proteção a povos isolados. Bruno Pinheiro de volta por aqui com a gente. Bruno, qual foi o motivo para esse prazo ser estendido? A situação do povo Yanomami certamente contribuiu. Exatamente, Adriana. E aí, o que a FUNAI alegou? A complexidade do comando, a equipe reduzida que tem o conhecimento de atuação na verdade e a necessidade da alocação de recursos específicos. Lá em novembro, o ministro Edson Fachin, que é justamente o relator do assunto na Suprema Corte, já havia estabelecido 60 dias. Só que o que a FUNAI acabou alegando que esse tempo que foi estabelecido foi justamente entre a alteração de governo, a saída do governo de Jair Bolsonaro e a chegada do novo governo Lula. Com isso, acabou dificultando, alguns nomes acabaram sendo exonerados nos últimos dias e isso dificultou esse planejamento, ou seja, essa atuação. Através disso, a AGU, a Advocacia Geral da União, fez uma nova solicitação à Suprema Corte. O ministro Edson Fachin entendeu que seria necessário, então, essa solicitação. Foi no último dia 12 e agora foi estabelecido mais um mês. Ou seja, com mais um mês, eles vão então conseguir apresentar esse planejamento. Com essa mudança do novo governo, a chegada, então, essa estrutura, os comandos judiciais a serem atendidos, além da imanente complexidade a implicar essa articulação. A gente vai acompanhar diante desses argumentos, então, que é necessário aumentar por mais um mês para, de fato, ver qual será o resultado a partir de agora do plano que será apresentado, essa alocação de recursos e aumentar, inclusive, essa equipe, conforme está alegando a FUNAI, que o assunto é muito complexo, que está faltando recurso e que a equipe também é reduzida. Então, a partir de agora, 90 dias, já somando com os outros 60 dias que o ministro Edson Fachin havia estabelecido na Suprema Corte, viu, Adriana? Ok, Bruno Pinheiro, até já de novo. Diogo Schelp, tudo bem de o prazo até ser estendido, mas é preciso que esse plano seja apresentado, que seja um plano, acredito que complexo, detalhado e efetivo, principalmente. Esse plano também, ele tem que ter medidas fiscalizadas, né? Exatamente, Adriana. De fato, era difícil cumprir esse prazo estabelecido pelo Fachin anteriormente, porque justamente ele foi determinado no final do governo anterior e com término agora no novo governo. Evidente que aquilo que vinha sido preparado no governo anterior e talvez tenha que ter sido descartado no governo atual, coloca realmente uma inviabilidade aí de apresentação de um plano. Esse é um plano para comunidades isoladas. É óbvio que precisa também ter um plano mais amplo, né, para a proteção dos indígenas no Brasil, e a situação dos Yanomamis obviamente evidencia, né, que os problemas existem e não foram devidamente resolvidos no governo anterior. Conosco também, nesta manhã de quinta-feira, seja bem-vindo, Nelson Kobayashi. A gente pode esperar, o governo atual parece empenhado em realmente entregar um plano complexo e efetivo para a proteção de povos indígenas, em especial, claro, dos Yanomamis que vivem em situação delicada? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago, Schelp, toda a nossa audiência. Pois é, a gente espera que esse plano seja, de fato, olhando para as necessidades reais do povo indígena, em especial do povo Yanomami, que vive essa situação caótica em relação às suas necessidades básicas, necessidades nutricionais, alimentação, saúde, saneamento. São coisas básicas que têm faltado a eles e que os levaram a essa situação de caos, uma situação realmente de muita preocupação. E agora a gente vê o governo tomando medidas efetivamente destinadas à solução dos problemas, porque até agora a gente via só críticas olhando para o passado, uma capitalização política em cima desses fatos tão importantes, né? E a gente espera que, de fato, esse plano tenha diretrizes que sejam efetivas à satisfação das necessidades desse povo.